Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus a todos. Fazer uma pergunta a Tânia aqui. Tânia, você sabia qual é a mensagem de hoje? Não. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos colocar de pé. Fala exatamente, né, um dos assuntos é o escudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o nome do louvor, né? É o louvor, né? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu vou seguir ali porque está bem diferente da minha versão aqui. Amém, irmãos? Amém. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e ampulhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Somente até aqui. Glória a Deus. E bendizemos o teu nome, adoramos, ó Pai, Aleluia. por tua presença neste lugar. Glória. Glorificamos, ó Deus, porque o Senhor já falou aos nossos corações. Glória. Sentimos a tua presença. Aleluia. E agora a tua palavra linda, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade em cada coração aqui. Ó Deus, para que o Senhor possa continuar falando conosco, nos abençoe. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tomei a liberdade de pedir a Deus para que o Espírito Santo tenha liberdade em cada coração dos irmãos. Me perdoe, tá? Por essa audácia minha. Mas que no meu, eu quero. Mas eu tenho certeza que vocês todos querem também. Irmãos, é uma palavra nem bastante conhecida, foi trabalhada há poucos dias agora, numa das reuniões que nós fizemos aqui na quarta-feira, que tem sido assim, abençoadora. Obrigado. E nós tratamos desse assunto, né? E o pastor perguntou se eu podia trazer a palavra, ontem ele perguntou. E é dentro da sequência que vem, né? Está quase terminando aqui Efésios, falta poucos versículos agora, eu acredito que na próxima o pastor já deve finalizar, ou um outro irmão, né? E o primeiro versículo que nós temos, irmãos, na minha versão, se eu soubesse dessa versão, a minha vai estar até mais fácil para mim aqui, mas na versão revista corrigida, no demais, irmãos meus, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Eu sempre lembro de como fortalecer, como
como nos fortalecer? Eu não sei se os irmãos aqui, eu já falei, eu fui na academia um dia, nunca mais eu piso na academia. Porque eu senti tanta dor no corpo no outro dia, que eu falei assim, não dá para mim. Deixa eu com minha jambulante, com a minha gordurinha, tá bom demais. Mas aqui eu sei que o Emanuel já fez, o pastor Vando fazia antigamente, não necessariamente talvez de musculação para fortalecer, mas tá bem, né? Está dentro disso aí. Talvez algum dos irmãos aqui já fizeram ou fazem. E então, para se fortalecer, para ganhar força, é necessário exercício. Não é para você fortalecer os músculos, para você perder, né, também algumas coisas que estão em excesso, a gordurinha. Se faz uma academia, ou se faz caminhada, ou se faz em casa, algum tipo de exercício. Para quem é um trabalhador braçal, né, normalmente são pessoas que não têm uma facilidade maior, né, de perder e de ganhar músculo, perder gordura e ganhar músculo. Mas não é tanto o nosso assunto. Mas para se fortalecer é necessário exercício e uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Então, quando a pessoa vai, eu vou malhar, vou para a academia, vamos usar a academia. Uma das primeiras coisas que é feito lá é orientar sobre alimentação. Você tem que mudar a sua alimentação. Você quer emagrecer ou você quer ganhar músculo, então você tem que mudar a sua alimentação. E começar a malhar. E a palavra nos fala, fortalecei-vos no Senhor. Irmãos, o que nós fazemos vindo à casa do Senhor é nos fortalecer. O que nós fazemos quando nós dedicamos a oração, a busca, a leitura, a palavra, Glória a Deus. isso é alimentar e se fortalecer. Glória a Deus. E é o que nós fazemos, né? Estamos aqui hoje nos fortalecendo, revestidos de toda a armadura. Uma das coisas que fortalece na academia, vamos lá, deixa eu voltar na academia: abdômen, né? Perna, braço, principalmente os homens, né? O peito, peitoral, não sei como é que se fala. Isso tudo também, se você trazer para dentro do que é a sua vida espiritual, dentro da armadura de Deus, são coisas que você vai precisar fortalecer. Porque a armadura de Deus, eu queria até que o Emanuel, se pudesse projetar aqui, Emanuel, primeiro que ela não é tão leve. E segundo que, eu me lembro muito bem, quando eu fui operado no ano de 2000, vou deixar essa armadura. Eu fiquei 6 meses e 20 dias engessado, daqui até no meio da canela. E se você ficar deitado muito tempo sem exercitar, você não vai ganhar músculo, você vai ganhar gordura. Depois eu ganhei. Eu comecei a crescer dentro do gesso, não estava me cabendo dentro do gesso, eu comecei a ficar apavorado. O que eu vou fazer? O hospital lá em Belo Horizonte, para fazer uma coisa, e eles não iam fazer. Eu tinha que controlar a minha alimentação, eu não podia ganhar peso. Então a armadura, ela tem que, né? Por isso que você fortalece, por isso que você se alimenta da palavra de Deus, se alimenta daquilo que o Espírito Santo traz para a sua vida, aquilo que, né, é o Espírito Santo, não as coisas que a religião tem pregado, o mundo tem colocado, que às vezes parece bom. Tem coisas que é nos oferecido aí, irmãos, que parece bom isso aqui. O que tem? Mas você não vai se fortalecer. Você não vai caber dentro da armadura. Então fortalece o braço, porque você vai precisar de carregar uma espada.
fortalece as pernas, o calçado. Eu não sei, o pastor está aqui, talvez vai poder, eu lembro um pouquinho sobre isso. As sandálias que eles usavam, não é aquela ali, que os soldados de Roma ali usavam, era de couro e com pregos baixos. Isso procede? Não estudou. Tinha pregos de baixo para não escorregar. Para isso, a sandália era de couro e eles tinham pregos de baixo, não é para furar o pé não, ao contrário, simplesmente para travar, para você ter força para ir para frente. E então as pernas, tá ligado, né? O pé, os ombros, tudo isso está para você segurar um escudo. Também os escudos não eram tão leves, não são tão leves, né? Porque ainda existe muito pouco. Mas vamos lá, um pouquinho agora, quando diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Antes disso, versículo 12, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, meus irmãos, a nossa luta não é contra o colega de trabalho, não é contra... É uma luta muito maior do que isso. A nossa luta é uma luta espiritual. Porque o inimigo está ao derredor. Ele está ao derredor, procurando as brechas para nos atingir. Os dardos, que nós vamos chegar nele daqui a pouco, inflamados, que a palavra de Deus fala aqui, as flechas que eram lançadas, que eram banhadas no óleo e colocado fogo para atingir. A armadura para atingir você, porque na verdade a armadura te dá uma proteção, uma pequena proteção, mas você tem que saber, você tem que estar atento, você tem que se inteirar, você tem que estudar, você tem que orar, jejuar, você tem que buscar o Senhor, para que quando as setas forem lançadas, não atinjam você. Então a nossa luta são contra espíritos do mal. E nós falamos sobre isso aqui. Tem algumas denominações, irmãos, que não acreditam nisso não. Essa coisa não existe. E nós sabemos muito bem que o mal existe, que o inimigo age o tempo todo. Eu já presenciei pessoas, já orei com pessoas endemoniadas, e não é nada agradável. E tantas outras situações, irmãos, às vezes leve, porque às vezes ele não aparece sempre fazendo bagunça, mudando a voz, derrubando cadeira, não, fazendo bagunça nas igrejas, não, às vezes ele é só rateiro, né? E às vezes você percebe que é uma ação do maligno. São pequenas coisas, as flechas, uma pequena fagulha ali da flecha, que ela atingir a sua vida é nova. Você usou o escudo, você teve fé, o escudo da fé. Mas se ela for uma faíscazinha, ela pode fazer um mal terrível. Então, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Havendo feito tudo, ficar firme. Se prepara, exercita a sua vida buscando o Senhor, da forma que nós falamos aqui. Mas vamos repetir, jejuando, orando, lendo a palavra, estando em comunhão com os irmãos, e tantos outros que a gente poderia até citar aqui. E também, isso tudo vai te fortalecendo. Você está exercitando e fortalecendo. E você está se preparando. Porque, irmãos, nós não podemos aqui dizer que é só vitória. Não podemos falar isso. Nós podemos te garantir que você vai ter vitória se você permanecer aos pés do Senhor. Permanecer firme. Aconteça o que acontecer. Permaneça firme, meu irmão. Deus vai te chamar. Por isso, fortalecei-vos no Senhor.
Porque ninguém aqui está livre de perseguição, de tribulações, de ciladas. É o tempo todo. Ninguém aqui está livre disso. Porque qual é o objetivo do inimigo? Tem criança que está dormindo. Qual é o objetivo do diabo? Matar, roubar e destruir. É pouca coisa, né? Ele vem para brincar. Irmãos, ele quer destruir a sua vida. Ele quer destruir a minha vida. Mas se nós estivermos firmes na presença do Senhor, não tem para ele. Porque ele já foi derrotado lá. Então, irmãos, estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos. Eu acredito que esteja ali na parte do abdômen, é isso, pastor? Vamos lá. Olha lá. Mais ou menos, né, da barriga para baixo ali. Cingidos os vossos lombos com a verdade, não é isso? Aqui, aí eu acho que no corpo humano é um pouco diferente. Então vamos para cima também, que vai estar tudo ligado. Os lombos com a couraça da justiça. É a vestimenta, né? Cima e embaixo ali. Mas com a verdade. Porque o servo de Deus não pode ter mentira, não pode ter engano. Então, irmãos, é estar pronto, cingido os nossos lombos, é estar preparado. Olha, você veste aquela, vamos colocar junto ali com a couraça da justiça uma só, tá? Porque tem uma pequena dúvida aqui, mas de todo jeito ela está ligada. E a couraça da justiça, a nossa justiça, irmãos, é o Senhor. Quem faz a justiça para as nossas vidas é o Senhor. Nós temos a justiça humana, e é bíblico, mas nós devemos confiar primeiramente no Senhor. Nós se precisarmos, nós vamos até procurar a justiça humana, sim. Tem situações que não tem outro caminho, né? E a justiça, às vezes tarda um pouco, né? Às vezes ela não é tão justa, a de Deus é. Então, se você às vezes até perder em alguma situação que você humanamente falou, teve com alguém, em alguma situação que você acha que foi injustiçado, saiba que lá na frente você vai ser recompensado. Porque a nossa recompensa é a eternidade. Que a nossa recompensa, nós não estamos preocupados com isso aqui. Nós estamos de passagem aqui. Tem situações que, né, eu tive que acionar a justiça. Uma situação não tinha como resolver. Então, tem 6 anos. Está quase resolvendo. Sempre mantendo, irmãos, a verdade. Eu me lembro de... Eu negocio, né? Eu mexo com corretagem, eu mexo com as vendas dos carrinhos velhos. E a gente leva cada nome bonito aí para a cidade afora. Bergaísta é um deles. O barcaísta para alguns. E eu não gosto desse rótulo. Não gosto. Porque a maioria deles são desonestos. Eu me lembro que uma vez eu falei com um amigo meu, ele é um negociante, eu sou fulano. Rapaz, fala menos, mentira. É bom que você não fale. E tem outra, ele era assim, um camarada que ele pudesse aproveitar, o outro ele aproveitaria. Ele pegava, por exemplo, principalmente na época das panhas de café, que o panhador de café vai lá, ganha lá 1.000, 2.000 por semana, ganha um dinheirinho até razoável, até mais,
né? Tem gente tirando até 1.000 por dia. Mas vamos botar 3 mil aí por semana, né, para a nossa região aqui. Aí ele vendia um carro que valia 20, ele pedia 40 para o camarada pagar 3 por semana. Eu falava, você não precisa disso, já estava bem de situação, você nem precisa disso, faz isso não. Eu até virei para ele, você faz isso comigo, mas não faz com esses trabalhadores não, que está lá ralando, pagando dinheiro, faz comigo. Falei, desse jeito, comigo você pode fazer o que você quiser de negócio. Se eu cair na sua lábia, porque eu fui bobo mesmo. E ele parou, pelo menos por um tempo, ele parou de fazer aquelas coisas, né? Agora o servo do Senhor não, ele usa a verdade, ele espera a justiça de Deus. E aí, irmãos, calçar os pés na preparação, vamos lá no versículo. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós temos que estar preparados, aplicando a nossa vida o Evangelho, para que através das nossas vidas possamos ser um instrumento para levar a palavra de Deus. Quanto mais conhecemos, quanto mais aprendemos, será bom para as nossas vidas. O pastor Wanda tem feito aqui, eu não estou participando, eu comecei a participar lá no início, é o discipulado. Falta muito terminar essa primeira fase agora. Quero ver se na próxima turma eu até consigo vir. Irmãos, é maravilhoso, eu comecei a aprender, eu comecei a participar. É simplesmente maravilhoso. Né? Chamado discipulado. Agora para entrar já está muito no meio, né? Deixar para os irmãos, vou fazer uma próxima, ou daí para os irmãos da quem quiser participar, está sendo na sexta, segunda, você tinha mudado. E é viver, irmãos, aplicar na sua vida o Evangelho, para você poder levar a palavra do Senhor, as boas novas. Quantas vidas aí fora precisando? Ao nosso grupinho, podíamos ser um grupo bem maior. Nós tivemos muito baques, irmãos, na caminhada, né? Nós estamos juntos desde 2000 e foram muitos baques, muitas situações que fez com que nós estávamos com um grupo bom, razoável, aí, com 60, 70 pessoas, pelo menos estava por aí, nos cultos e nas reuniões. Nós chegamos a ter uma reunião de quarta-feira com 65, 70 pessoas. Mas devido a algumas situações que não vamos entrar em detalhe, mas nós estamos aqui de pé. E nós podemos fazer a diferença, irmãos. Agora cada um tem que olhar para dentro de si, aplicar os ensinamentos do Senhor, o Evangelho, para que você possa ser um evangelizador. Um dia desses eu fui convidar eu não fui convidar. Eu cheguei na padaria de um chegado nosso aí, e falei, rapaz, o irmão lá do seu me convidou para ir lá. Eu achei muito bonito aquilo. E é você, Paulo. Convidou o Dário dele lá. Ele falou, então eu estou reforçando o convite dele. Nós não podemos perder as oportunidades. Eu perco muita oportunidade, às vezes. Mas serviu para mim de exemplo lá. E ainda, irmãos, calçado agora, os pés. Calçado os pés. Cadê? Isso, na preparação do Evangelho da Paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, que nós falamos aqui um pouco antes, nós não podemos, né, brincar com o inimigo. As setas que são lançadas, nós usamos o escudo da fé. Nós usamos a fé para nos defender. Ele não brinca. Os dardos que eram lançados ali no exército inimigo eram de flechas com fogo. E a nossa vida também é assim.
nós não podemos descuidar. A fé, sem a fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que orar ao Senhor para que a fé esteja sempre nos nossos corações, para podermos vencer todas as investidas do mal. Tomai também o capacete da salvação. É a proteção, irmãos, da nossa mente, né? O capacete é para nos proteger. A salvação na sua vida, né, não pode ser atingida. O inimigo vai tentar atingir a sua mente com tudo quanto é coisa ruim, com desânimo, com cansaço, com palavras negativas. Vou lá hoje não. Eu vou para um outro lugar, que hoje tem um negócio diferente lá no outro lugar. São muitas coisas que vêm, né? Muitos convites que vêm para atingir as nossas mentes. E por último, irmãos, é a espada. Porque até aqui, tudo que nós falamos é para te proteger. É proteção, o escudo, a couraça, o calçado, o capacete. É para te resguardar. E a espada é para você lutar. A espada você luta, você ataca. Você vai se defender pouco, né? Você vai defender com o capacete, com o escudo, com a roupa. A espada é para atacar. É a palavra de Deus na sua vida. Para você usar no momento certo, com sabedoria. Não é para, né? Nós tivemos uma reunião aqui. Aliás, várias reuniões que nós já fizemos aqui. Aí o pastor, de vez em quando, está nos ensinando, nos corrigindo, com graça, com sabedoria. Né? Mas isso no dia a dia nós também, porque às vezes vem algumas coisas, né? Difícil, palavras difíceis, você não olha, mas Deus nos dá vitória. Eu sirvo um Deus que cura, que prometeu a bênção da minha vida. Então você vai usar a espada para se defender. E não está ali, e não faz parte da armadura, mas Paulo falou o seguinte, no versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando isto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não faz parte da armadura, mas com a oração, irmãos, tudo isso que nós falamos aqui, você pode vencer, simplesmente com a oração. Pode. Deus pode te dar vitória. Às vezes você não vai ser preciso de usar arma nenhuma dessas que nós falamos aqui. Nenhuma dessas proteções ali. Você vai usar a oração. Também está dentro disso aí. Há guerras que nós travamos, que nós precisamos das armaduras. E há guerras que nós travamos que é só a oração. É só oração. É jejum e oração. Tem situações que é jejum e oração. E tem umas que é só oração. Às vezes a distância. Você vai vencer uma guerra. Hoje nós estamos vivendo, né, guerras no mundo afora aí. Não se vê tanto mais guerra de tiro, de bomba. A última que teve aí, até que teve. Mas são guerras, né, de informática. O Brasil acaba de receber uma triste notícia aí de uma taxação, né, que o governo dos Estados Unidos impôs para os produtos que vão entrar nos Estados Unidos. 50%. Isso a longo prazo, se isso continuar, irmãos, isso vai trazer um prejuízo muito grande para as nossas vidas. A curto prazo, talvez até a carne pode baixar o preço, a gasolina pode baixar, porque eles vão comprar menos, então vai sobrar. Pode ser que abaixe, mas a longo prazo vem situações difíceis. É um conselho meu, inclusive, para se prepare para momentos que possam vir agora, aí 2, 3 meses. Se prepare, faça uma compra boa, encha a sua despensa, se prepare para isso, se prepare até para mais, um prazo maior. Se você puder fazer isso, faça, porque o que vem, né, eu não entendo muito de política, não entendo nada de informática, mas o que a gente ouve, os vídeos que a gente assiste, das pessoas comentando sobre isso, não são muito bons.
né? Então tem guerras que se vence dessa forma, sem um tiro, sem uma bala, sem nada. Você destrói o país. E na sua vida espiritual, e na sua vida no dia a dia, não só na sua vida espiritual, na sua vida física, às vezes, você vai vencer muitas situações da sua vida com a oração, com Jesus. Que Deus nos abençoe.